Será que uma música é entendida como melhor só pelo fato de alguém dizer que ela foi composta por um compositor de prestígio, como Mozart? Bem-vindo ao canal Eu Compositor, meu nome é Gandhi Martins, sou compositor, pianista e hoje nós vamos ver um artigo científico muito interessante e os resultados desse estudo podem gerar algumas discussões, algumas reflexões que nós veremos ao final do vídeo. Então vamos direto para o artigo. Se alguém que está ouvindo uma música pela primeira vez, uma música que essa pessoa não conhece, e alguém falar que essa música é de um compositor de prestígio, como o caso de Mozart, será que essa pessoa vai entender essa música, vai achar essa música melhor do que se falassem para ela que essa música é de um outro compositor com menos prestígio? Então, os autores desse estudo realizaram um experimento bastante simples, na verdade, mas muito revelador. Participaram do experimento 170 pessoas que iriam escutar uma música, mas antes de escutar essa música, que eles não conheciam, eram dadas algumas informações sobre quem compôs a música e sobre a música em si. E a ideia dos autores era investigar se essas informações modificariam a maneira com que essas pessoas, com que esses ouvintes interpretariam, se relacionariam com aquela música. Eles queriam ver se haveria diferença. Então, como é que foi o estudo? Eles avaliaram duas dimensões específicas. A primeira dimensão dizia respeito ao modo de escrita dessas informações, que iriam ser dadas aos participantes antes deles escutarem a música. Então eles escreveram informações de duas formas, de uma forma analítica e de uma forma expressiva. O modo de escrita analítico utilizou uma linguagem mais objetiva e empregou um vocabulário que é mais comum na análise musical. Já a escrita expressiva focou nas qualidades afetivas, emocionais da música. E uma segunda dimensão que os autores quiseram manipular para ver se existia diferença foi quanto à autoria. Para metade desses participantes, foi dito que a música que eles iriam ouvir se tratava de uma música de autoria de um compositor desconhecido chamado Mysliveček. Eu não tenho certeza se é assim que pronuncia o nome desse compositor. E para outra metade do grupo de participantes, foi dito que a música que eles iriam escutar era uma música de autoria de Mozart. E com isso, nessa dimensão, eles queriam testar o que é conhecido como efeito de prestígio. O prestígio de Mozart é muito grande, é mundialmente famoso. Ele é famoso por ser um gênio da música, por suas músicas serem belas, muito bem construídas. E o Mysliveček é alguém desconhecido. É um compositor que realmente existiu, mas é um compositor que apenas pessoas que estudam a fundo a música do período clássico, que conhecem a música desse compositor. Inclusive, dentro do questionário feito pelos autores, existia uma pergunta sobre se os participantes conheciam esse compositor e todos falaram que não conheciam, nunca tinham ouvido falar. Então o experimento se dá dessa forma. Eles sentavam em cabines onde tinha um computador na frente deles e fones de ouvido. Então aparecia as informações sobre a música e quem tinha feito a música, né? Dependendo do grupo de participantes, aparecia informações diferentes. E depois que essas informações apareciam, tocava a música, que originalmente é do compositor Mysliveček, não é de Mozart. E logo depois deles escutarem a música, aparecia um formulário no computador para eles preencherem, para dizer se eles gostaram da música, as opiniões e mais 28 perguntas relativas à experiência deles com aquela música. E os resultados foram muito claros. Vamos falar primeiro sobre o modo de escrita, como o modo de escrita afetou os ouvintes. Aqueles ouvintes que tiveram contato com informações escritas num modo expressivo, focando mais no lado emocional, afetivo da música, para descrevê-la, eles tiveram uma experiência mais agradável com a música. Eles descreveram a música com palavras como leve, relaxada, suave, alegre, lírica e assim por diante. Eles gostaram mais da música, acharam a música melhor. E quanto à diferença na autoria da música, o resultado foi muito surpreendente, porque realmente os ouvintes que tiveram a informação de que aquela música se tratava de uma composição de Mozart, eles entenderam essa música como melhor, tiveram uma experiência melhor com a música. Porém, isso não aconteceu com todos os participantes. Isso aconteceu apenas com os participantes que tinham de 40 anos para baixo, porque nesse experimento participaram ouvintes de 18 até 80 anos.
anos. Então os autores construíram algumas hipóteses sobre por que aconteceu isso, por que os mais jovens apenas foram influenciados pelo prestígio de Mozart. Antes deles fazerem todo esse experimento, foram feitos alguns questionários padrão nesse tipo de estudo psicológico, e uma das perguntas era se eles tinham contato frequente com música clássica, com música erudita, se eles frequentavam concertos e shows e assim por diante. E a grande maioria dos participantes respondeu que eles iam a shows, a concertos de música erudita com muita frequência. Então, os autores, utilizando-se da lógica, imaginam que esse resultado ocorreu porque pessoas que têm mais contato com algum assunto, nesse caso a música erudita, eles desenvolvem uma independência interpretativa maior. Ou seja, eles vão desenvolvendo ferramentas psicológicas para entender aquele fenômeno, para entender a música de forma autônoma, porque justamente tiveram mais tempo, foram mais expostos a esse tipo de situação, de fenômeno, no caso a música erudita. Então, as pessoas mais velhas, que tiveram muito contato com música, são mais difíceis de serem manipuladas, vamos dizer assim, de serem influenciadas. Eles já construíram um arcabouço interno de ferramentas que eles mesmos guiam a própria interpretação das músicas. É claro que essa hipótese precisa ser testada em outros experimentos, porém, há indícios já em outros experimentos de outros autores que essa hipótese não é infundada. Já há evidências de que isso realmente ocorre. Então, quanto aos participantes mais jovens, que foram altamente influenciados pelo nome de Mozart, os autores dizem que é como se esses participantes, quando ficam sabendo que a peça que eles vão ouvir é de Mozart, é como se ligasse uma coisa no cérebro deles e falasse assim: bom, se é de Mozart, deve ser bom. E esse tipo de ideia influencia a experiência que eles vão ter com a música que eles vão ouvir na sequência, que foi justamente o que ocorreu. Então, esse experimento prova que o efeito de prestígio também ocorre na área da música, porque esse efeito já foi comprovado em outros experimentos em diversas outras áreas do conhecimento, inclusive em diversas outras artes, como nas artes visuais. Bem, então, como é que a gente pode usar isso de forma prática no nosso dia a dia, na nossa carreira como artistas, como compositores? Afinal, nenhum de nós é Mozart, né? Mozart só tem um. Bem, como nós vimos, não foi apenas a autoria e o efeito de prestígio que foi testado nesse artigo, também foi o modo de escrita. Então, uma das maneiras de a gente utilizar esse resultado é quando a gente for escrever algo sobre nossas músicas, sobre nossas composições, é escrever de forma expressiva, criar narrativas que de alguma forma evidenciem o aspecto emocional, o aspecto afetivo daquela obra. No nosso caso, nós estamos falando de música, de composições, mas isso serve para outras artes também. Se algum dia você for lançar um livro de poesias, um romance, enfim, um livro de contos, esse efeito também ocorre nesse campo. Então, utilize-se de descrições expressivas quando você for descrever a sua obra, seja ela qual for. E na questão do efeito de prestígio, é bom a gente destacar os nossos maiores feitos, aquilo que dá mais prestígio para nossa obra, para nossa biografia, né, para nossa história, para nossa carreira. Então, destaque prêmios que você já ganhou, locais que você já tocou, festivais, algumas casas de show que são importantes, que são famosas talvez. Cite os principais artistas com quem você já fez parceria ou que você já dividiu o palco. Enfim, tente mostrar para o público coisas boas sobre a sua carreira, porque isso no final vai te trazer mais prestígio e pode ser que influencie futuros ouvintes da sua música de maneira positiva. Eu quero saber a sua opinião. O que você achou sobre os resultados desse experimento? Que outras maneiras você acha que a gente pode utilizar esses resultados para nos beneficiarmos enquanto artistas, na nossa carreira, no nosso dia a dia? Deixa aqui nos comentários. Se você for uma pessoa muito interessada em composição, eu sugiro que você acesse o primeiro link aqui da descrição e conheça um pouco mais sobre o livro que eu escrevi sobre composição, de maneira super simplificada, mas bastante profunda e completa. E se você não é inscrito no canal, por favor se inscreva e dê uma olhadinha que tem um monte de vídeo bacana por aqui já. Até o próximo vídeo.